Marcilene Rodrigues, sou discente do curso Ciências Biológicas pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, no Polo UAB Formosa. Estou aqui por conta de uma disciplina chamada Biologia Molecular. Tenho como tutores professora Juliana e professor Luciano. Juliana Ferreira, Luciano Pereira. E o professor formador Lourenço Faria Costa. Antes da gente falar sobre a aplicabilidade e a importância geral dessas técnicas, né, de biologia molecular, é importante a gente entender o que é a biologia molecular. Ela é uma disciplina, né? Ela colabora no entendimento de várias áreas, sendo de suma importância para a identificação humana, os diagnósticos moleculares, a investigação de doenças genéticas, os estudos populacionais e o desenvolvimento da medicina terapêutica preventiva e personalizada. Quando a gente fala em biologia molecular, o nome já diz, né? Envolve questões relacionadas às moléculas e também, né? Lá o que a gente tem do interior do núcleo das células, que é o nosso DNA, né? Que é uma abreviação de ácido desoxirribonucleico. Então, essas técnicas de biologia molecular, elas conseguem ir no mais profundo, né, das nossas células, lá no interior, lá no núcleo da célula, e consegue identificar DNA, né? Isso tanto de nós seres humanos, dos animais no geral, dos vegetais, né? Então, todo ser vivo que é constituído por células, existem técnicas de biologia molecular que consegue estudar essas células, né? Para poder identificar uma gama de situações, de fatores que, no fim das contas, né, resumindo, ele pode vir a favorecer, propiciar melhor condições de vida, de saúde, tanto para os seres humanos, como para os animais, como para os vegetais, né? Assim, também dentro desse contexto, é importante a gente entender o que é célula. Nós, seres humanos, somos formados por células, né? Assim como os animais em geral. Nós e todos os demais animais, nós somos constituídos por célula, chamada célula animal. E os vegetais, né, que são as plantas, elas são constituídas de célula vegetal. Células vegetais e células animais, elas têm uma constituição muito parecida, né? Uma funcionalidade muito parecida. E o que vem a divergir é quando a gente trata mesmo da questão do DNA, dos genes, né? Que cada ser vivo ele é constituído por genes diferentes, por combinações diferentes de gene, por quantidades diferentes, né, por mais ou menos quantidade de genes que vai estar constituindo, definindo um ser humano, de um animal, de um vegetal, né? Mas também há umas diferenças básicas que as plantas elas possuem a clorofila, né? Que vem dos cloroplastos. Então, que dá aquela coloração verde às plantas. E esse elemento, ela não contém na célula animal, né? Nós temos também, dentro dessa definição de célula, nós temos as células eucarióticas e procarióticas, né? Eucarióticas, que a gente chama de eu verdadeiro, as células que têm núcleo definido. E as células procarióticas são as células que não possuem núcleo. A diferença que tem nesse contexto da biologia molecular para essa aplicação das técnicas de biologia molecular é que nas células procarióticas,
O DNA ele está disperso no citoplasma no geral, dentro da célula, dentro da delimitação da membrana plasmática. Em alguns pontos você vai encontrar o DNA. No caso das células eucarióticas, que por exemplo é as células que constituem o corpo humano, por exemplo, e da maioria dos animais, essa célula eucariótica que possui núcleo definido, o DNA está dentro do núcleo, né? Importante também dizer que nós somos totalmente constituídos por células. Um adulto, por exemplo, tem aproximadamente 65 trilhões de células que constituem esse corpo, né? E para o estudo das técnicas da biologia molecular, você pode extrair DNA de praticamente de todo o corpo, de qualquer parte do corpo humano, de um animal, de um vegetal, você consegue extrair o DNA para estudo, né? Mas quando você pode coletar porções mais interessantes de coleta de extração de DNA, que é, por exemplo, sangue, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um teste de paternidade, coleta-se o sangue. É um meio que comumente é utilizado. Contudo, a gente pode, esse DNA também pode ser extraído de outras formas também, não precisa ser necessariamente do sangue, né? Eu vou dar um exemplo que me veio agora à mente, de um caso muito famoso que, né, quem tem 30 anos a mais, 40, 50, vai lembrar de um caso muito famoso que teve aqui envolvendo Goiás, envolvendo o Distrito Federal, que foi o caso Pedrinho, que foi uma pessoa, né, um rapaz que foi sequestrado ainda bebê recém-nascido da maternidade, dos braços da mãe. Esse menino foi criado pela sua sequestradora, que também sequestrou outras pessoas, e uma outra menina que essa sequestradora havia roubado de sua mãe, ainda bebê, ela se negou a fazer o exame de DNA, que se ela aceitasse, seria coletado sangue, né? Mas como ela se negou, ela não tinha interesse em saber se ela havia sido fruto desse sequestro ou não, ela foi na delegacia prestar depoimento e não queria. Só que na delegacia ela fumou um cigarro. E pelo que chama, pela aquele quimba, né, de cigarro que ela jogou no lixo, os policiais, peritos foram lá, coletaram, né, conseguiram manter a integridade daquele produto, levaram para o laboratório e dali extraiu, no caso pela saliva, né, contida nesse quimba de cigarro, conseguiu extrair o DNA e fez o comparativo com com a possível mãe verdadeira e de fato veio a confirmar. Então é só, mas se fosse um procedimento que ela tivesse aceitado, seria coletado sangue, como é o que acontece normalmente. Mas existem várias técnicas forenses também, da medicina forense, da medicina criminalística, que a partir de qualquer porção do corpo humano consegue extrair o DNA. Mas normalmente é pelo sangue, sêmen, consegue-se também por fezes, urina, o que não é muito comum, mas é possível coletar, por porções da medula óssea. São os que mais comumente são utilizados. Mas, como eu falei, qualquer parte do corpo humano você consegue material, né, para ser utilizado nas técnicas da biologia molecular. Os métodos laboratoriais, eles se baseiam em princípios científicos que envolvem a biologia química e física e abrangem todos os aspectos do laboratório clínico, desde a avaliação de colesterol de sangue, por exemplo, até a análise do DNA de uma pessoa, a cultura de um micro-organismo, no caso de um micro-organismo que possa vir a provocar infecções. Então, uma diversidade de doenças, de infecções, elas podem ser trazidas, né, a conhecimento a partir, né, da aplicabilidade dessas técnicas de biologia molecular. Então, foi um avanço
gigante para a medicina e para outras áreas, né, da química, bioquímica, no propósito, né, de melhorar as condições de vida dos seres vivos. Então foi um avanço muito grande, né, o descobrimento e o aperfeiçoamento dessas técnicas, né, principalmente a partir lá da descoberta daquele projeto Genoma Humano, né? A partir desse momento que passou a se conhecer mais profundamente, essa descrição do DNA humano, e juntando com essas técnicas da aplicabilidade da biologia molecular, isso veio fazer com que melhorasse muito, né? Tivéssemos a perspectiva de melhora significativa, né, da saúde, das condições de vida das pessoas, né? Então, a partir, por exemplo, da descoberta, né, da aplicação, você pega o DNA, por exemplo, de um bebê recém-nascido e você faz essa aplicação, você faz o estudo desse DNA, você consegue descobrir, por exemplo, doenças genéticas, aliás, inclusive até desde dentro da barriga da mãe, a propensão que essa pessoa vai ter de ter doença genética. Então, a partir de quanto mais precoce você descobre que a pessoa vai ter essa doença, né, hereditária no caso, você consegue já entrar com um tratamento, né, então melhorar significativa as condições de vida dessa pessoa. A gente sabe que ainda não há tratamento, não se sabe ainda, não se trata as doenças genéticas, né, as doenças que né, contêm DNA, mas você consegue melhorar as condições de vida. Então, a partir das questões médicas, da medicina mesmo, você consegue fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida praticamente normal. E isso, essas técnicas de biologia molecular, vem a permitir, né, a propiciar essas condições para as pessoas. As mais comumente usadas das técnicas de biologia molecular são o PCR e eletroforese, né? PCR, a gente, vamos dizer que está no auge da moda, né? A gente ouve falar nessa técnica o tempo inteiro. Infelizmente, nesse momento em que a gente vive a pandemia mundial da Covid-19, a gente sabe que uma das formas de identificação da pessoa, né, do contágio por uma pessoa do Covid-19 é o exame de PCR. Claro que essa técnica de biologia molecular não foi criada com essa finalidade. Quando essa pandemia surgiu, essa técnica já existia há muito tempo. Então, ela já estava pronta para ser utilizada, mas é a partir dela que se identifica, né, DNAs que tem relação com essa doença no corpo da pessoa que, no caso, contraiu, né? A eletroforese é um processo que separa as moléculas, como o DNA, por exemplo, proteínas, também a RNA, de acordo com o seu tamanho. E o seu uso identifica determinadas moléculas ou fragmentos de moléculas. A PCR, como eu falei anteriormente, né, é o processo utilizado para amplificar quantidades muito pequenas do DNA. Aí, a partir dela, o diagnóstico de doenças infecciosas e genéticas, né, podem ser identificadas naquele corpo, né? Inclusive, não só de nós, como eu falei, né, questão de células, DNA, não é só nós seres humanos, todos os animais são constituídos de células animal e os vegetais são constituídos de células vegetais. Então, essas técnicas, elas também são aplicadas para os animais, para, né, vegetais. Para a detecção da variabilidade genética ao nível de sequência de ADN, ou seja, detecção de polimorfismo genético, permitem a obtenção de um número virtualmente limitado de marcadores moleculares cobrindo todo o genoma do organismo. Resumindo, né, a partir dessas técnicas você consegue ir ao mais profundo da célula, né? Consegue, ou no caso, né, das células dispersas no próprio citoplasma ou das células no núcleo, no caso das células eucarióticas. Então você consegue identificar
doenças, as características, né? Todos os seres humanos, por exemplo, ele tem uma numeração específica de genes, todo mundo tem igual, mas a manifestação desses genes, ele se dá de forma diferente em todas as pessoas. Aí, tanto que somos diferentes uns dos outros, né? Até diferentemente, quem tem esses genes muito parecidos são os gêmeos univitelíneos. Contudo, mesmo assim, ainda há manifestação diferentes de genes nesses dois indivíduos. Tanto que se tem um casal, se tem um par de gêmeos, a gente consegue identificar quem é um, quem é outro, porque um não é clone do outro. Eles são apenas com características muito próximas. Contudo, a manifestação desses genes acontece de forma diferente. Então, a partir dessas técnicas de biologia molecular, a gente consegue identificar as características mais individuais possíveis de uma pessoa. As técnicas de biologia molecular são aquelas que utilizam ácidos nucleicos, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, né? Então, a gente utiliza o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, para ser investigado. E a partir desse ácido desoxirribonucleico, que a gente fala muito DNA, né? Então, é a mesma palavra, mas o nome correto é esse. Apenas DNA é uma simplificação do nome. Mas ele é utilizado para poder, a partir do nosso DNA, que são o que a gente tem de identidade mais profunda mesmo, é que a gente pode identificar realmente as características das pessoas, né? Tanto nos aspectos de saúde, nos aspectos de doenças que essa pessoa pode ter, nos aspectos de características, né? Da fisionomia, do fenótipo, né? Do genótipo e que também vem a definir o fenótipo das pessoas. A matéria-prima para a realização dos variados procedimentos, material genético dos organismos, estão localizados no interior da célula. No interior, no caso do núcleo, né, eucarióticos, e dispersos no citoplasma no geral, no caso dos procarióticos. A importância das análises clínicas e toxicológicas na área da saúde pública. Então, a partir também dessas investigações, né, das técnicas de biologia molecular, a gente consegue identificar a presença de tóxicos, né, no organismo da pessoa, no caso de quem usa, por exemplo, uma droga que não é permitida, uma droga ilícita, mas também, no geral, de drogas que a gente conhece, né, a gente sabe de tantas drogas também que são permitidas, que são consideradas lícitas, mas não deixam de ser tóxicas, né? Por meio de escolha de métodos adequados de correta interpretação dos resultados, é possível diagnosticar e tratar doenças de forma rápida e eficiente e prevenir doenças, minimizando os custos para o sistema de saúde e melhorando a qualidade de vida. A gente, por exemplo, nesse contexto, a gente pode falar um pouquinho sobre um tema que é bem atual, que é uma vitória para nós, né, no geral, que é o teste do pezinho. A gente tem, quando o bebê nasce, ele faz o teste do pezinho. E até agora, né, acredito que ainda não está sendo aplicado, mas já foi definido que, até então, o teste do pezinho, que eles fazem um teste do pezinho simples nos bebês recém-nascidos. E esse teste do pezinho, que é uma coleta de uma pequena porção de sangue no calcanhar do bebezinho, e com esse sangue, é assim que nasce, no mesmo dia que nasce, esse teste simples consegue identificar um número pequeno de doenças que essa criança já vem trazendo, né, da sua mãe, que é uma doença hereditária, mas que, se você conhecer essa doença, você pode evitar com que ela venha se manifestar ou manifestar de forma grave, às vezes até com você não consumir determinado alimento, por exemplo, ou, né, com alguma forma de vida dessa pessoa, ela venha ter uma manifestação fraca ou nenhuma, né, assim, nenhuma no sentido de fazer com que essa pessoa fique mal, doente. Então, assim, o teste do pezinho, até então feito pela rede pública de saúde no Brasil, era um teste simples que identificava um número pequeno de doenças. E agora foi aprovada uma lei, graças a uma luta muito grande, né, de várias pessoas envolvidas,
eles vão fazer um teste do pezinho mais ampliado. E esse teste do pezinho, ele vai fazer essas, né, vai utilizar técnicas, né, da biologia molecular para poder identificar um número grande, né, de possíveis, não, de doenças que essa criança já vem trazendo consigo. Então, isso, com certeza, vai fazer com que, no momento e mais no futuro principalmente, isso venha fazer com que minimize os custos do sistema de saúde brasileiro, porque já vai ser tratado desde pequeno, já vai ser utilizado práticas de vida que vai fazer com que essa pessoa tenha mais saúde, né, ao longo de sua vida. E isso vai melhorar o sistema de saúde brasileiro, porque vai, como se diz, na medida do possível, esvaziar mais os hospitais, por exemplo. Você vê a importância do estudo, né, dessas técnicas. Aqui estão as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para essa pequena aula, né, para esse pequeno estudo. E nas considerações finais, o setor da biologia molecular, além de seguir boas práticas de laboratório, é importante ter cuidado ao analisar os resultados, de modo que possa entender exatamente o que eles têm a dizer e alcançar soluções sólidas, né? Então a gente utiliza-se, né? Utilizado essas técnicas e elas precisam também ter uma boa interpretação e uma boa aplicabilidade. Então, por isso é importante, né, sempre investir nas ciências, investir na ciência. É importante fazer uma boa leitura daquilo que está sendo investigado, né, para uma melhor aplicabilidade de soluções, né, seja definitivas ou seja paliativas, no sentido de sempre buscar melhores condições de vida para as pessoas. Então, eu encerro aqui essa pequena aula. Meu nome é Jacilene Rodrigues e fiquem todos em paz.